Olá pessoal, bom dia, aqui quem fala é Valdir. Hoje é dia 25 de outubro de 2022, são 9 horas agora. Outro dia um pessoal me perguntou como eu faço para operar no mercado financeiro, né? Nos meus 32 anos de banco, eu direta ou indiretamente, né, acompanhava o mercado financeiro diariamente. Então me habituei a isso, né? E agora, para manter uma certa atividade, eu faço algumas operações aqui, que é mais ou menos o seguinte. Eu já volto nessa tela para explicar para vocês. Então, inicialmente, a primeira coisa que eu faço no dia, mais ou menos aí por volta de 8h30, 9 horas da manhã, é abrir uma pesquisa para ver como estão as bolsas mundiais, o mercado mundial no momento, né? Isso mais ou menos nesse horário, conforme eu falei para vocês, né? Normalmente eu abro aqui o BR Investing, que é o primeiro site que aparece, já é hábito também, né? E aqui me mostra como estão os mercados no momento. Veja só, o Dow Jones, o S&P 500 e o Nasdaq, que são índices da Bolsa Americana, eles estão fechados ainda, porque a Bolsa Americana abre às 10h30. Então eles no momento estão fechados, mas dá para a gente acompanhar o índice futuro. Quando eu voltar naquela tela anterior eu mostro para vocês. Mas eu consulto aqui, veja só, as bolsas europeias, que é o DAX é da bolsa alemã, está em queda de 0,74. O FTSE é a bolsa da Inglaterra, a bolsa de Londres, 0,64 negativo. A bolsa da França está subindo 0,44, veja só, né? O Eurostock, que são as 50 maiores ações, né, da Europa, está em leve queda de 0,15. Então eu já tenho uma sensação aqui que as bolsas da Europa estão em leve baixa, né, de maneira geral. Em seguida eu consulto aqui o índice Nikkei, que é o índice da bolsa do Japão, que já fechou às 3 da manhã, a bolsa do Japão, né? Vocês observem aqui, por falar nisso, que as bolsas europeias elas abrem por volta aí de 3 horas, 4 horas da manhã, e nesse horário elas estão em pleno funcionamento, né? Então o índice Nikkei fechou em alta de 1,102%, né? E olho também a bolsa da China, que está em leve baixa de 0,26. Lembrando para vocês que quem acompanhou o mercado, no dia de ontem, na noite de domingo para segunda, que foi ontem, a bolsa da China caiu quase 4%, né? É os vai e vem do sapinho, que é uma história que muita gente conhece aí, que eu costumo falar, e logo mais eu conto para vocês como é que funciona o sapinho, que é aquela história, que ele sobe um pouquinho, daí a pouco cai, daí a pouco sobe, daí a pouco abre o olhinho, fecha o olhinho, assim por diante. Muito bem. Então eu tenho um parâmetro aqui que as bolsas europeias estão em leve baixa, que a bolsa do Japão fechou em alta de 1% e a da China está em leve baixa. Mas isso aqui é somente um parâmetro. O importante é a gente acompanhar as notícias, que é no calendário econômico aqui, ó, nós vamos acompanhar as notícias, né? Calendário econômico, ferramentas calendário econômico. Essas informações vocês conseguem aí na internet, em uma porção de sites, né? E a gente consulta aqui o horário das 9 horas, que é o que nós estamos aqui mais ou menos. Veja só, 9 horas aqui foi divulgado um índice, ou aliás, vários índices aqui, várias informações do IPC 15 mensal do Brasil, impactando o real. O IPC 15 anual de outubro também, impactando o real, com uma estrela. Quer dizer, normalmente eu olho as notícias que tem 3 estrelas. A de uma estrela praticamente não olha, de 2
muito raramente eu olho sempre a de 3 estrelas. Veja só, né, que aqui o IPCA, né, mensal de outubro, o anterior era menos 0,37%, a expectativa era de 0,05% e houve um real apurado de positivo 0,16%. Quer dizer, o IPCA aumentou em função da previsão, né? Maior que o esperado. Se o IPCA aumenta, o IPCA na verdade é o índice de preços ao consumidor, né? A gente, se quer saber o que é, você abre internamente, vai dizer aqui, o índice de preço ao consumidor, IPC, mede a variação de um conjunto de preços de bens e serviços, afetando aquela moeda que no caso é o real, né? O aumento do IPC pode levar a uma elevação da taxa de juros e na competitividade de exportações, o que valoriza a moeda local. Veja só, valoriza a moeda local, no caso o real sobe e as outras moedas caem em relação ao real. Por exemplo, o dólar cai, né? Isso, em princípio, é somente um parâmetro, não quer dizer que vai cair como diz aí, entendeu? Então eu consulto as notícias aqui de 3 estrelas, vamos ver 3 estrelas aqui. 11 horas tem uma notícia de confiança do consumidor impactando o dólar, 3 estrelas, né? Para frente aqui não tem mais notícias, exceto às 21h30, que já é o horário noturno que eu não acompanho, né? Então hoje, normalmente na terça-feira também é fraco de notícias, né? Tem essa notícia impactante às 11 horas somente. 9h30, que é um padrão que sempre tem notícias impactantes, hoje não tem. Então praticamente o mercado vai ficar parado e morno até às 10h30, que é a abertura do mercado americano, a abertura da bolsa americana, que nos dá uma boa volatilidade para entrar nas operações. Então praticamente de agora até 10h30 o mercado vai patinar, vai ficar na história do sapinho, sobe um pouquinho, cai, sobe um pouquinho, cai, assim por diante, né? Diante disso, eu já memorizei que 11 horas tem uma notícia impactante. Veja só, eu anoto o horário da notícia, eu não vou atrás de querer acompanhar, né, o que o índice diz. Por quê? Você não consegue prever a direção do mercado financeiro. Você tem que estudar muito para que você consiga com algum tempo assimilar como funciona o mercado, como funciona o ativo que você vai operar, para poder entrar suas operações, né? Não pode ficar igual àquele operador pistoleiro, que ele não vê o movimento, que ele prega fogo. Esse operador, ele vai se dar mal com certa frequência. Muito bem. Então, voltando aqui, eu vi que 9h30 não tem notícias, só 11 horas, né? Isso quer dizer que eu vou ficar patinando aqui até as 10h30, que abre o horário, que abre a Bolsa Americana. Para quem gosta de operar mercado brasileiro, a partir das 9, a partir de agora, já tem a negociação do mini índice, do mini dólar, né? A partir das 10, quem gosta de operações no mercado brasileiro já dá para operar, né? Normalmente. Eu não opero esse mercado, eu opero basicamente o Forex. Forex é uma negociação envolvendo moedas estrangeiras, né? Dólar, euro, ien japonês, franco suíço, etc. Moedas estrangeiras de maneira geral, as mais fortes são essas que eu falei, né? E eu acompanho através desse ambiente que vocês estão vendo aqui na tela, é o MetaTrader 5. O MetaTrader 5 é um ambiente muito utilizado mundialmente para você negociar qualquer tipo de ativo, seja ele na bolsa brasileira, seja ele na bolsa americana, na bolsa da Europa, etc. Aí você abre o MetaTrader, depois eu posso colocar
um template, um modelo que é esse monte de que vai carregar esse monte de linhas aqui, né? Para vocês, para sinalizarem, para nos ajudarem, nos auxiliarem a entender o mercado financeiro e a colocar, evidentemente, as nossas operações visando buscar o nosso lucro, nossa rentabilidade diária, que eu vou falar mais para frente para vocês, né? Então, nesse primeiro momento, o que eu faço? Eu abro o mercado, já vi lá que está parado para as 9h30, vou aguardar 10h30 o índice Nasdaq, que é isso aqui que está na tela, ó, da Bolsa Americana. O índice Nasdaq mede as empresas de tecnologia do mercado americano. Então, às 10h30 ele vai dar uma boa movimentada. Vou ver como é que está o parâmetro esse é o futuro da Bolsa Americana. Vou lá no 1 hora, por exemplo, veja só aqui no gráfico de 1 hora do Nasdaq, da Bolsa Americana. Ele está em tendência de alta. Vejam só que as linhas estão todas, a grande maioria, embaixo, né? O SAR, que é essas bolinhas aqui, ó, Parabolic SAR, que é um indicador do MetaTrader 5, eu uso nesse parâmetro 0.015, máximo de 2, né? Outra coisa, eu não vou entrar em detalhes quanto às especificações dos indicadores, porque senão nós vamos ficar o dia inteiro aqui. Eu vou simplesmente citar, depois posso colocar o template, que é um modelo para vocês carregarem no MetaTrader 5, que vai carregar exatamente essa tela, né? Então eu tenho aqui uma leve uma tendência de alta, né? Estou no 1 hora, passo por 15 minutos. Já está meio congestionado. Veja só como é que está congestionando aqui, né? Congestionando, né? Nos 5 minutos, que é um tempo mais curto, para que eu possa buscar mais operações mais rapidamente. Então eu fico com isso memorizado. 1 hora está com tendência de alta. O 15 minutos está mais ou menos, né? Mas ainda está em compra. Está em compra também, né? E eu fico aguardando aqui nos 5 minutos uma oportunidade de fazer uma compra. Eu vou fazer uma compra quando? Veja só. Então, como eu disse para vocês aqui, o Parabolic SAR são essas bolinhas, né? Quando o Parabolic SAR passar para baixo. Quando o Parabolic SAR está embaixo, ele pula o preço para cima para subir. Então, vou esperar esses 5 minutos, o Parabolic SAR passar para baixo. Essas linhas aqui, ó, são as que medem a tendência dos 5 minutos no momento, ó. Elas estão indicando uma leve baixa, né? Eu vou esperar que essas linhas, que esse preço passe acima dessas linhas para poder pensar em comprar, que o Parabolic SAR passe para baixo, né? Essas linhas aqui é um indicador desenvolvido por mim chamado Intraday W, MA-Intraday W, que coloca essas linhas automaticamente na tela, baseadas no movimento diário, no movimento de hoje. Não vou entrar em maiores detalhes, como eu disse para vocês, né? Aqui na internet você pode consultar o SAR, por exemplo, Parabolic SAR. Você pode consultar as médias móveis, como é que funcionam. Você pode consultar o MACD, que é esse indicador que está aqui embaixo, ó. Que ele indica o quê? Quando a linha azul está para baixo da vermelha, está indicando que o preço está caindo, que o mercado está caindo, né? Quando o preço passa para baixo desse monte de linhas, principalmente da linha preta, passa essa laranjada aqui para baixo, está indicando que o mercado está caindo, né? Aí você analisa se você vai comprar ou não. Em conjunto com esse indicador aqui também, que é o painel, também foi desenvolvido por mim, esse indicador, que ele me sinaliza aqui como é que está o movimento nos tempos. Nos 5 minutos, por exemplo, está indicando venda, uma venda forte. Quando está o vermelho forte, uma venda forte. O 15 minutos está uma compra forte, azul para cima, vermelho para baixo. O 30 minutos e 1 hora está neutro. O 4 horas está forte para cima, o 8 horas está forte para cima. Isso quer dizer o quê?
Como eu opero no intraday, que são aquelas operações que a gente abre e fecha no mesmo dia, e rapidamente às vezes, por exemplo, em questão de, às vezes, de 5, 10, 15, meia hora, 1 hora no máximo, operações que você abre e fecha, são operações intraday. Eu analiso normalmente do 1 hora para baixo. Do 1 hora para baixo eu vejo como é que está. Eu já memorizei lá que o H1, que é 1 hora, ele está em alta. Se bem que aqui está sinalizando neutralidade, mas tudo bem. Então, em princípio, ele está em alta. O 15 minutos está em forte alta. Os 5 minutos está em forte baixa. Veja só o mercado como é que é. Você tem que esperar eles estarem, todos eles, numa direção única. Isso é, eu vou esperar os 5 minutos ficar azul aqui para eu poder fazer uma compra e negociar, né? Quando os 5 minutos ficar azul, esse SAR vai passar para baixo, as linhas, esse preço vai estar acima das linhas ou passando das linhas para cima, o MACD vai estar apontando para cima aqui, de preferência o azul acima da vermelhada, assim por diante, né? Outras informações interessantes que tem nesse painel é o seguinte, e uma importantíssima para mim, que é esse índice ADX, que é um parâmetro, um indicador do MetaTrader 5 também, que indica o quê? Como é que está a força do movimento direcional. Se tiver abaixo de 22, eu nem mexo. De 22, a partir de 22 eu já começo a ficar de olho. Se passar do 30, tá bom de negociar. Se passar do 35, 40 e aí acima, aí tá ótimo, tá excelente, etc. para negociar. Então veja só, no momento eu tenho que aguardar. Outra coisa, stop loss, que é SL, stop loss, quer dizer que se eu fizer uma compra, eu tenho que colocar 18.500 pontos abaixo de onde eu comprei. Isso aí, num futuro, a gente pode fazer mais vídeos explicativos como funciona. Mas daqui a pouco eu volto ao assunto. A possibilidade, no momento, nos 5 minutos, é maior de buy, de compra. Então eu não vendo no momento, né? Não vendo. Vou aguardar. Essa hora aqui é a hora do meu servidor, da minha operadora lá no Reino Unido, de onde é a minha corretora, que fica 6 horas à frente do nosso horário brasileiro, né? 15h17, aqui 9h17, 9h18. Esse valor aqui com a variação é a cotação do real em relação ao dólar. Ontem, se bem que esse movimento no momento ainda está o preço de ontem, a minha corretora só atualiza depois das 9h30, 9h40 por aí, que atualiza esse valor. Então ontem fechou em forte alta de 2,91 a 5,33, né? Tendência diária desse ativo, que é o Nasdaq, que nós estamos no Nasdaq, né? Tá de up, para cima, alta. O spread, isso aqui é interessante. O spread, veja só essas duas linhazinhas aqui, ó. Elas indicam a taxa que você vai pagar para a corretora. Se uma linha tiver aqui, a outra tiver lá em cima, você não entra na operação, senão a corretagem, a comissão vai te comer todo o seu lucro. Então não entre, simplesmente. Se tiver próximo como essa aqui, tudo bem. Se tiver muito apartada, você não entra. E finalizando, como eu já falei, aqui o painel, basicamente, que indica a direção não, indica a sinalização dos tempos gráficos superiores, né? 5 minutos forte e baixa, 15 minutos forte e alta, está conflitante. O ideal é que você tenha os dois próximos tempos gráficos na mesma direção. Se eu vou negociar nos 5 minutos, eu espero que o 15 e o 30 estejam azuis, né? E se não tiver azuis, pelo menos um dele é azul e o outro neutro, como está aqui, né? Mas aguardar essa posição, certo? E aqui embaixo, a posição do ADX de cada um desses tempos gráficos. Por exemplo, 5 minutos, está 30, né?
30, vou atualizar aqui porque na verdade é 30. O 15 minutos, 22, está fraco. 31 horas está fraquíssimo, 16. O 4 horas fraquíssimo, o 8 horas fraquíssimo. O que importa na verdade é do H1 para baixo, como eu estou fazendo intraday. Quer dizer, em princípio está melhorando aqui, ó, já atualizou para 30, os 5 minutos. O 15 minutos está começando a ficar melhor, né? Mas eu vou aguardar. Veja só que aqui, ó, ele está querendo jogar o SAR para baixo. Se ele jogar o SAR para baixo, esse MACD cruzar para cima, né? Aqui a indicação a hora que fizer isso, automaticamente os 5 minutos vai ficar azul. Eu posso colocar uma compra leve, que eu vou passar o parâmetro para vocês daqui a pouquinho, como é que eu faço a minha compra. Mas digamos, passou aqui, digamos que o preço bateu aqui, jogou o SAR para baixo, eu vou fazer uma compra, né? Quando eu fizer a entrada, digamos, mais ou menos aqui, acima das linhas, né, de compra, com o intuito de chegar nesse topo aqui em princípio, e chegar nesse segundo topo no segundo momento, né? Então eu entro aqui, digamos, né? Entrei aqui, vamos fazer um teste aqui, ó. Digamos que eu entrei nesse ponto, cruzou aqui, eu entrei, eu já pego o stop, que é aquele método de proteção, para que se o mercado de repente estourar para baixo, não te levar muito o seu capital, eu pego esse stop e já coloco ele abaixo dessa linha, pelo menos aqui, ó, mais ou menos por aqui abaixo dessa linha, né? Coloco o meu stop gain, que é meu lucro. Se eu comprei 0,10 aqui, já vou passar para vocês. Vamos dizer que eu comprei 0,10 nesse ponto, um lote de 0,10. Já passo o parâmetro que eu uso. Eu pego e coloco um stop gain, que é meu lucro, de metade do valor que eu tenho comprado nesse topo aqui, ó, para ele já me garantir metade das minhas operações de lucro. E a outra metade eu coloco aqui no topo anterior, que seria mais ou menos aqui, estão vendo, ó, mais ou menos aqui, a segunda metade, né? Então vamos aguardar para ver se o mercado vai, né? Se bem como eu disse, não tem notícias até 10h30, possivelmente ele passe e daí a pouco ele volte, porque não há notícias, Bolsa Americana abre às 10h30, então o mercado não está muito legal. A DX está em 30, quer dizer, tá bom para negociar, dá para negociar, tá forte. Acima de 30 já fica excelente, mas fica ótimo, digamos, excelente acima de 40, digamos assim, né? Então vamos lá, vou voltar aqui para uma explicação que eu coloquei aqui, ó. Esse é o ambiente MetaTrader 5, como eu falei. Às 9 horas eu consulto o panorama das bolsas mundiais, já fizemos. Consulto o calendário econômico do dia para ver as notícias de 3 estrelas, já fizemos. Aí eu escolho alguns ativos para operar. Escolho lá meia dúzia, 4, 5, muitas vezes opero somente 1 ou 2 no dia, entendeu? Não adianta você escolher 40, 50 ativos para acompanhar, que você não vai conseguir. Escolha lá uma meia dúzia, né? Eu opero o quê? Eu opero, veja só aqui embaixo, ó. Eu opero o euro-dólar, que é isso aqui, o S100, que é o Nasdaq, o euro-GBP é o euro versus a libra esterlina, XAU-USD é o ouro, XBR-USD é o petróleo, GBP-JPY é a libra versus ien japonês, o SCAD é o dólar americano versus o dólar canadense. Quer dizer que eu vou operar tudo isso? Não vou operar. Eu dou uma passada que tiver em melhores condições, uns 2 ou 3, 1 ou 2 normalmente, que estão em melhores condições, sendo eles, sempre eu fico de olho na Bolsa Americana, principalmente depois do horário, né, das 10h30, que é o horário forte de negociação, né? Então eu escolho esses ativos e paro por aí, e às vezes, como eu disse, abandono a maioria, fico lá acompanhando 1 ou 2 somente, que dá para colocar minhas operações, né?
Muito bem. Em seguida, eu vejo o quê? A tendência do ativo. Isso aqui nós já vimos também, lá no 1 hora, no 15 minutos e nos 5 minutos. Vou negociar somente a favor da tendência. Quer dizer, se os tempos maiores estão indicando compra, eu não vou vender, né? Aí chega o gerenciamento de risco, que é isso que eu vou passar para vocês agora. Que é o quê? A quantidade máxima de lotes que eu vou negociar quando eu tiver uma sinalização positiva, né, para negócio. Então veja só, eu faço assim, ó. Se eu tiver, por exemplo, a cada $1.000 que eu tenha lá na minha corretora, né, isso aí você abre uma conta no mercado internacional, no exterior, e opera em dólar. No Brasil, as corretoras não são autorizadas a operar o mercado Forex, por exemplo, que é o que eu mais negocio. O mercado Forex é aquele envolvendo moeda estrangeira, como eu falei. Além disso, dá para negociar commodities, que é algodão, soja, milho, trigo, petróleo, etc, etc, né? Mas aí, escolha a meia dúzia que eu te falei. Então, para cada $1.000 que eu tenho lá na corretora, eu aplico 3%, que me dá $30, divido por 100, que vai me dar 0,30 lotes. 0,30 lotes, que é o máximo que eu vou negociar. Não ultrapassa o 0,30 lotes, não é aconselhado ultrapassar, porque senão pesa no seu capital. Se o mercado for contra você, você rapidamente vai perder o seu dinheiro, quando não o seu capital inteiro. Uma observação aqui, ó, que eu vou colocar agora. Quando for ouro, petróleo, bolsa americana, ouro, petróleo, bolsa americana, eu pego o 0,30 e divido por 2 ainda, que dá 0,15. Por que isso aí? Esses ativos, eles têm uma alta alavancagem, que é o quê? Eles têm uma movimentação muito forte e às vezes muito abrupta, que dependendo da quantidade de lotes que você coloca, ele ou te dá a riqueza ou te dá a pobreza, para falar o português bem claro, né? Então, eu só negocio 0,15 desses ativos. Se tiver zerado, por exemplo, não tem operação aberta nenhuma, eu negocio 0,15 desses ativos somente. E partilho normalmente em 2 operações, 2, 3 operações, às vezes 4, né? 3 de 0,05, por exemplo, e partilho. Umas 3 operações é minha base de operar, né? Isso aí diminui o risco, né? E auxilia no gerenciamento do seu capital, para que você tenha condições de fazer um hedge, que é um assunto para um outro vídeo, né? Para que você tenha condições de gerenciar um stop loss. O stop loss, que é a perda, ela faz parte do seu plano. Por quê? Você não vai ganhar todo dia, você não vai conseguir ganhar todas as operações. O importante é você, quando ganhar mais, quando perder pouco. Esse é o segredo de todo operador, né? Em seguida aqui, vou passar para vocês, já aproveitando, a meta diária de ganho. Eu calculo 3% do meu capital que eu tenho na corretora, né? E estipulo como meta 1. Por exemplo, se eu tenho $1.000, 3% dá $30. Se eu conseguir $30 no dia, eu fico satisfeito. Minha segunda meta é 5%, é $50. Se eu conseguir os $50, eu vou ficar satisfeitíssimo. Houve dias já nesses praticamente mais de 10 anos que eu opero mais diretamente no mercado financeiro, eu diria uns 15 anos, que eu ganhei 2, 3, 4 vezes a minha meta. Houve dia em que eu perdi 2, 3, 4 vezes a minha meta. Por quê? Os operadores normalmente abrem o olho da ganância. A ganância é que acaba com o operador. É preferível você fazer seu plano bem simples, bem baixo,
Porque com $1.000 na corretora, por exemplo, tem gente que quer ganhar 200, 300, 500, até os $1.000 num dia. Você não vai conseguir isso. Você pode eventualmente até conseguir, mas não é o padrão. Por quê? Se você entrar com a mão muito pesada, como dizem os operadores, o mercado daí a pouco vem contra você e ele te come, entre aspas, todo o seu dinheiro em questão de 2, 3 operações, em questão de poucos minutos, né? Em questão de pouco tempo, digamos assim, né? Então, gerencie, acompanhe, né? Estude bastante, que precisa estudar o ativo que você está operando, o mercado que você está operando, né? O ambiente, se é mercado brasileiro é uma coisa, se é mercado europeu é outra, se é mercado americano é outra coisa. Você tem que estar com esses dados na ponta da língua para você, na cabeça, né? Para você acompanhar o mercado adequadamente, buscando ganhar, lógico. Nós trabalhamos para ganhar e não para perder, né? E tem uma estatística aí que diz que 90% dos operadores perdem dinheiro, né? Então, busque o pouco a pouco no dia a dia para que você não tenha o revés na sua carteira. Outra coisa, o máximo de perda diária. Digamos que o mercado veio contra mim, né? 5% é o meu máximo. Quando chega aí, ou eu fecho a operação no prejuízo, ou eu me protejo com o hedge, que é esse que eu falei para vocês, que é motivo para um outro vídeo, né? Mas em princípio, acompanhar o stop é melhor do que o hedge, porque o hedge é complicado de você gerenciar. Tem que ter experiência, que senão você perde o dobro. E aquele negócio que eu falei para vocês, ó, a teoria EDD. Estudo, analisar o mercado e o ativo, etc. Disciplina, seguir o plano estratégico, né? Não fugir do seu 0,30, colocar o seu stop adequadamente, comprar no ponto certo, né? Desambição, que é o contrário de ganância. Você tem que ser ganancioso dentro do seu plano de trabalho. Se você for ganancioso acima do seu plano, acima do parâmetro, você vai perder o seu capital rapidamente, ok? Estou andando rapidinho, porque senão o vídeo fica muito comprido, tem umas coisas para falar para vocês aqui ainda. 9h32 agora, veja só que como não houve notícia, o mercado praticamente ficou parado, ó. Se eu tivesse havido notícia impactante, ele teria dado uma sacudida aqui no euro-dólar, por exemplo, olha lá. Vamos acompanhar um pouquinho o euro-dólar, já que a bolsa americana vai, eu vou aguardar 10h30, aí se for o caso, nesse horário a gente faz um videozinho da abertura do mercado para vocês acompanharem. Lembrando que eu não posso fazer live, não posso fazer ao vivo, porque para fazer ao vivo precisa ter autorização da CVM, do Conselho de Valores Mobiliários, né? Da Comissão de Valores Mobiliários, melhor dizendo. Então eu não tenho autorização, não posso fazer live, mas eu posso fazer vídeos gravados, como esse aqui que vocês estão vendo. Então vamos lá, euro-dólar, aqui que eu estou na tela, né? Como é que eu analiso aqui, ó? Vamos ver uma hora como é que ele está. Tendência de alta, veja só, as médias estão embaixo, a tendência maior numa hora é de alta, né? Pela inclinação das médias, né? Agora, tem uma indicação de que ele pode reverter. Qual é essa indicação? O SAR já passou para cima, empurrando o preço para baixo, né? O MACD está para baixo, está apontando para baixo. O painel está indicando venda aqui numa hora. Então, o que eu faço aqui no momento, né? Eu fico esperando qual é a direção do mercado. Eu volto para onde? 15 minutos, por exemplo. Veja só que a 15 minutos já está querendo subir. Por que ele está querendo subir? Ele está no meio das linhas. Se ele passar dessa linha aqui para cima, já é uma indicação que eu posso fazer uma comprinha de leve. Tudo bem. Aí, para confirmar, eu volto para os 5 minutos, que é o que eu sempre acompanho. Os 5 minutos é aquele tempo gráfico mais curto,
que você consegue colocar mais operações intraday, né? E também você tem que acompanhar bem de perto e fazer um gerenciamento para de repente fazer um scalp, que são aquelas operações que você entra e coleta lá meia dúzia de pips e já fecha a operação rapidinho, porque o mercado não está forte na direção, né? Veja só no momento aqui, ó, tá querendo subir acima das linhas, possivelmente para chegar aqui nessa linha aqui em cima. O painel nos 5 minutos está forte, no 15 e no 30 está neutro. Está neutro. Nesse momento, sem notícias, pouco indica que ele vai chegar lá nesse princípio. Pode chegar quando abrir a Bolsa Americana 10h30. Então, no momento ele fica patinando, até porque, veja o ADX aqui, ó, 17, quer dizer, está fraco, está bem fraco. No momento, eu não entro nessa operação. Embora ele queira sinalizar para cima, mas veja só que ele não vai muito longe. Porque o ADX está fraco, porque não tem notícia, porque o mercado americano vai abrir às 10h30, né? Então, eu fico simplesmente aguardando. Veja só. A ADX está querendo melhorar, 19. Se passar do 22, já é o início de projeto de compra, no caso, né? Porque eu estou vendo que ele está querendo subir, né? Os tempos gráficos aqui do 5, 15 e 30 já passaram a neutro. Neutro é melhor do que para baixo, que é o vermelho. O azul é o para cima, como eu falei. Mas esse aqui tá, veja só como é que está o congestionamento aqui nos últimos tempos, digamos assim, né? Nas últimas, cada barra dessa é 5 minutos, né? Praticamente umas 3 horas para 4 está nesse ponto. Então ele não vai daí muito longe, né? O Nasdaq também está patinando. O Euro-Libra está em tendência de baixa. Veja só como aquelas linhas estão apontando para baixo. Tem um congestionamento aqui. Esse aqui eu vou fechar até que não adianta. O ouro também está em tendência de baixa. Veja as linhas, ó, principalmente essa linha azul aqui é um ótimo sinalizador. Ela vem caindo, 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 caindo. Quer dizer, ela a tendência é de baixa, né? Não vou mexer com o ouro também, fechei o ouro. O que eu deixo normalmente é o euro-dólar, a Bolsa Americana, XBR-USD, é o petróleo. Veja só o petróleo aqui, ó. Petróleo no momento está $90,70 o petróleo Brent, lá do Reino Unido, que é o base mundial de preços. Ele está indicando aqui, ó, uma leve baixa. Já cruzou a linha azul para cima, mas ele não passa daqui nesse primeiro momento, né? Mas o que eu faço? Olha o painel. Os 5 minutos forte para cima, o 15 neutro, o 30 fraco para baixo. Está indeciso. Não faço nada no petróleo, vou fechar o petróleo até. GBP-JPY, que é a Libra versus Ien japonês. Congestionadíssimo, tendência para cima, fechei. O SCAD está em tendência para cima, ó, tendência de compra, veja as linhas. O painel, 31 horas, está indicando compra. Bom sinal isso aqui. Vou deixar aqui porque se ele me sinalizar, por exemplo, 5 minutos aqui compra, eu compro. Porque a tendência está de alta. Para sinalizar, precisa ele passar acima dessas médias, o SAR vir para baixo, recapitulando, o MACD assinalando para cima, né? O painel, quanto mais azul, melhor, né? Mais azul forte de preferência. O ADX 37, está excelente para negociar, né? Ok, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou mais uma coisinha aqui, que são essas, aqui no rodapé tem várias informações que vocês depois podem navegar no MetaTrader 5. Uma que eventualmente eu consulto é notícias, que também algumas, por exemplo, tem notícia aqui da previsão do Bitcoin. Quem negocia Bitcoin, que eu não negocio, diz assim, um monte de coisa aqui, lá no final, normalmente fala assim, ó,
que é It's good to sell. É bom vender por volta de 20 mil, né, com stop de 21.500 e take profit, que é o ganho, de 15.600. Então, a tendência do Bitcoin diária, a tendência forte é de venda. Isso quer dizer, quem negocia Bitcoin, em princípio, vai vender, pela indicação dos especialistas aqui do MetaTrader. Mas eu não negocio, né? Eu não negocio Bitcoin. Quem negocia é isso aí. Veja só que o petróleo aqui, ó, XBR USD que eu tinha fechado, ele me deu um sinal aqui de compra. Só que eu não posso comprar. Veja por que eu não posso comprar. Porque ele já está chegando nas linhas de resistência aqui. Porque uma hora tá para venda e o 15,30 está neutro. Então eu não compro, porque daqui a pouco ele dá uma disparada para baixo aqui, me come, para falar o português correto, a minha carteira e eu fico a ver navios, né? Então não posso mexer, né? Poderia fazer um scalp aqui, de repente, quem acompanha, quem gosta de scalp, hora que rompeu aqui, comprar, ganhou algum pips, já fecha, porque isso aqui contra a tendência tem que ser rapidinho, senão o mercado realmente te pega e te onera a sua carteira. E é isso então, pessoal. Nesse momento eu vou encerrar o vídeo aqui. Vou ver se lá para 10h25, 10h20, 25 eu volto para fazer o vídeo da abertura da Bolsa Americana, que é interessante porque lá dá bastante volatilidade, né? A gente pode acompanhar aí durante uns 10 minutos, pelo menos, aguardando os primeiros 5 minutos para ver para onde o mercado vai, porque em mercado financeiro você não tente adivinhar a direção para onde vai o mercado. Se você tentar adivinhar, o mercado normalmente vai contra você, né? E depende da sua mão, ele te onera a sua carteira, como eu costumo dizer. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado aí pela atenção. Fiquem com Deus. Até logo mais, então.